Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo com RH. E hoje a gente está recebendo, você já sabe, uma convidada super especial. Então, vem comigo e fica zen. Bom, sou o Juan, você já conhece, que eu espero que você já tenha ouvido aí os últimos episódios, né, dessa saga que a gente tá fazendo aí, falando sobre saúde mental e recebendo pessoas incríveis. E hoje eu tô recebendo uma convidada mais do que especial. Como você sabe, esse mundo do RH é pequeno, né? E aí, quando você precisa de uma pessoa, aí você liga para aquele seu amigo, e aí você pede aquela indicação. Quem nunca, né? A gente ama indicação. E aí eu pedi uma indicação para uma pessoa super da minha confiança, inclusive, já fica aqui um agradecimento para Elis. Eu pedi para Elis me indicar uma pessoa que fosse incrível, que fosse eloquente, que pudesse falar comigo sobre a área de desenvolvimento, que pudesse falar sobre saúde mental. E ela me disse simplesmente que tinha a pessoa perfeita. Essa moça, ela é formada em letras, ela tem uma energia incrível e a gente vai falar um pouquinho com ela sobre esses desafios do desenvolvimento, principalmente quando a gente está falando sobre trazer isso para o cotidiano da organização atrelado à saúde mental. Então, gostaria que vocês recebessem hoje a Jaque. Tudo bem, Jaqueline? Tudo Seja bom. bem-vinda. Obrigada. Já Obrigada, conta um pouquinho pra pessoal. gente de você, de onde você tá vindo. Dá um resuminho aí pro pessoal. Bom, eu estou trabalhando agora na Ilha, né? Conhecemos bem, é uma empresa de tecnologia. Meu background aí, eu sou, como ele falou, eu sou de letras, né? Então, eu caí de paraquedas no mundo de RH, fazendo produção de material didático. E aí, entrei nesse mundo aí de desenvolvimento e fui gostando. Teve um período até que eu fiquei fora. Aí eu falei, não, vou tentar outra coisa, vou publicidade, vou trabalhar em agência, que sempre falaram que era a minha cara. Fui, não deu certo. Falei, gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de desenvolver pessoas. Voltei para o RH e tô aí, amando realmente. Gosto de tudo relacionado a desenvolvimento, gosto de desenvolvimento infantil, né, do meu filho. Agora eu tenho uma cachorra também, então desenvolvimento canino também, desenvolvimento de treinamento, psicologia. Então esse mundo aí é um mundo que me agrada bastante. Que bom que você se encontrou. Eu também sou apaixonado pela área de desenvolvimento. E vejo muito potencial, acho que a gente tem muita coisa pra trocar, muita figurinha pra trocar. E eu já vou começar com uma parte um pouco polêmica, tá? Eu já fiz essa pergunta em um outro episódio, mas hoje, quando a gente traz pro cenário... E, na verdade, vou alterar um pouquinho o rumo contigo, assim. Quando a gente tá trazendo Setembro Amarelo, quando a gente tá trazendo, por exemplo, em outubro também, a gente vai estar olhando, né, pro que a gente traz do Dia Mundial de Saúde Mental. A gente tá falando sobre trazer para dentro das organizações essas discussões, né? E aí, nesse primeiro momento, com Setembro Amarelo, a gente traz esse awareness, a gente traz esse conhecimento, a gente fala sobre um assunto para tentar desmistificar, né? E o RH, muitas vezes, levanta essas bandeiras e aí, por diversos formatos, traz isso para dentro das organizações. Um formato importante é por meio de treinamento e desenvolvimento, são os eventos que a gente organiza, rodas de conversa e afins. Hoje, você acha que o RH... ele tá preparado... Não, na verdade, não, RH. Vou começar pela liderança. Você acha que a liderança, de um modo geral, ela tá preparada para falar sobre temáticas de prevenção ao suicídio? Olha, de coração, realmente, assim, num geral, né? Nem falando pela minha experiência, pela empresa que eu já trabalhei, que eu trabalho, mas num geral, do que eu vejo de liderança, eu acho que ainda não. Mas é um momento em que a gente ali em treinamento, desenvolvimento, que a gente precisa mostrar para eles o que é para que se prepare. Não adianta a gente já chegar soltando um treinamento de como conversar, como falar sobre prevenção ao suicídio, como falar sobre doenças mentais, transtornos, essas coisas, sem que eles percebam realmente que precisam aprender alguma coisa. Né? Então, quando a gente fala com liderança também, é muito um público que se especializou muito na parte técnica. Aí, quando você fala de soft skills ali, eles foram se especializar, só que de uma forma técnica também. Então, você precisa colocar um passo a passo de como fazer uma comunicação não violenta. Meu Deus.
E falta muito da empatia. Então, o que eu vejo é que a gente precisa, antes de começar a pensar em treinamento, voltar um pouquinho e pensar antes de comunicação não violenta, o que é comunicação? Por que eu me comunico? Antes de pensar ali na inteligência emocional, vamos para a empatia. Então, vamos voltar um pouquinho, quase que educar o que a gente educa nas crianças, né? O que a gente coloca para desenvolver ali no ser humano, mas para devolver isso para os colaboradores. E, assim, eu digo que não só pelos líderes mesmo, mas o pessoal está muito interessado em se desenvolver, mas sem voltar na base. Sim. Então, eu acho que é para todo mundo que a gente tem que voltar um pouquinho, um autoconhecimento, uma empatia pelo outro, respeito. Coisas que são muito básicas, assim, só que parece que não foi dito. E tem aquilo lá, o básico precisa ser dito, né? As pessoas acham que já somos adultos, então já temos isso. Não, às vezes não. E digo por mim também, eu tive que me redescobrir aí muito nos últimos anos. Então, eu não acredito que ele esteja 100% preparado, mas é o momento que a gente tem ali para começar a abrir as cabeças. Que coisa incrível que você falou, assim. Acho que retornar à base. Aqui tem uma coisa muito forte. Porque no dia a dia, e você também trouxe um outro ponto que, poxa, exprimiu de uma forma muito, muito bonita, assim. Beleza, a gente vai falar sobre comunicação não violenta, a gente vai falar sobre uma comunicação empática, a gente vai falando sobre essas soft skills, que de soft não tem nada. E as pessoas querem uma metodologia. E aqui também eu gostaria de adicionar uma outra coisa que a gente tem perdido, a capacidade de aprender sozinho. E por que eu digo isso? A gente investe e tem tentado investir cada vez mais em aprendizado autodirigido. Mas, às vezes, a impressão que eu tenho, que a expectativa que existe sobre o RH é que o RH que vai desenvolver as pessoas vai chegar lá e vai jogar aquela semente e as pessoas estão ali, ó, recebendo, esperando o conhecimento cair e descer sobre elas. Mágico. É mágico. Exatamente. E que vai ser uma fórmula e que não existe circunstancialidade, que não existe a visão de que, poxa, não existe uma fórmula para lidar com cada tipo de pessoa. E empatia. Eu acho que se tem uma palavra que repetiu ao longo desses últimos episódios também que a gente tá gravando foi empatia. Escutamos muito isso ao longo dessas últimas conversas. E, acima de tudo, eu concordo com você. A liderança, ela não está preparada ainda, mas também por um outro motivo. Não sei qual é a sua percepção do corporativo como um todo, mas falar sobre saúde mental no ambiente corporativo tem sido algo novo. Por muitos motivos, entendo. Tipo, saúde mental é um grande tabu, né? Quando a gente tá falando de, sei lá, 10, 20 anos atrás, se você falava que no psicólogo tomava antidepressivo, meu Deus, é louco, sabe? Depressão é preguiça. Quantas vezes a gente não escutou isso, assim? Eu tenho memórias da infância de escutar, ai, fulano de tal tá com depressão, preguiçoso, não quer trabalhar, não quer sair da cama porque não quer trabalhar. Mas tenta não ficar deprimida. Mas tenta. Não tá fazendo esforço, né, querida? Ai, não, vai. E assim, como se fosse simples, sabe? Então, eu acho também que existe um processo de adequação cultural nas organizações como um todo. E a partir disso, a gente consegue também falar em treinamento, em desenvolvimento para as pessoas dentro dessas organizações. E claro, também não vamos subestimar. É um tema bastante delicado, né? Sim. E, enfim. Mas, bom, começando aqui, então, nesse território, me conta um pouquinho do seguinte ponto, para que a gente possa também conhecer você um pouquinho melhor. Entendi que você se apaixonou pela educação e que começou ali em letras e se aventurou aí dentro das organizações e se encontrou na área de treinamento e desenvolvimento. Hoje, como você vê a tua área como ferramenta para a construção de ambientes seguros dentro das organizações? Tá, como a gente estava falando, né? Eu acho que a área de treinamento, ela consegue colocar essa sementinha ali na cabeça das pessoas para que elas consigam enxergar as coisas de um jeito diferente, né? Não só ali trazendo treinamentos, mas eu acho que principalmente conversas, né? Focada muito no profissional especialista para aquele tipo de situação, né? E trazer isso para dentro da organização para que seja conversado e sempre seja discutido. Quando a gente está falando ali de saúde mental, de Setembro Amarelo, é um tema realmente muito delicado,
né? E não dá para simplesmente, só porque a maioria das pessoas ali do RH são formadas em psicologia, não dá para pegar as pessoas e falar, então vai lá e fala. Porque elas estão vivendo ali dentro, né? Então, às vezes, ela vai conversar com uma pessoa que está com um desempenho baixo, porque a pessoa não está bem, só que aí já tem ali aquele viés de, poxa, mas essa pessoa já reclamaram, mas será? Então, cabe ao RH criar pontes com profissionais, com conteúdos externos, com, às vezes, até profissionais da saúde mental mesmo, psicólogos, pelo convênio, ou procurar algum fornecedor que faça isso para criar essa ponte, né, do colaborador com um profissional que realmente que vai ajudar, seja por meio de algum treinamento, algum workshop, sessões de mindfulness que a gente está fazendo, por exemplo, e que realmente começam a abrir ali um leque de possibilidades para os colaboradores que a gente não conseguiria se eu colocasse uma trilha de desenvolvimento de saúde mental. Perfeito. E eu acho que você trouxe um ponto muito rico. A gente tem visto também essa necessidade de enriquecer esse ecossistema de saúde dentro das organizações, porque, afinal de contas, a gente sempre vê que se a gente quer, de fato, que a organização esteja bem, as pessoas precisam estar bem. Então, focando nesta visão, a área de pessoas precisa estar cada vez mais atenta a como conectar com esses stakeholders, com esses parceiros corretos. E aqui tem uma coisa que eu acho extremamente importante que a gente precisa sempre lembrar os nossos RHs, que é a gente vive trabalhando para tirar a cultura do super-herói de dentro da empresa. Aquela pessoa que puxa tudo, faz tudo, entrega tudo. E o RH, ele tenta ser essa figura, né? Então, ele cuida desse acolhimento, ele cuida do encontrar o melhor profissional, ele cuida do problema que aconteceu na casa do colaborador. Então, assim, ele quer ajudar em muitos aspectos. Mas a gente precisa entender também que situações mais complexas simplesmente fogem do nosso escopo. Fogem, inclusive, do arcabouço emocional que a gente consegue lidar. Porque eu me dedico toda a minha energia aqui, sabe? E, poxa, como que eu dou atenção para todas as outras pessoas dentro da empresa? Então, acho essencial, sim, isso que você falou. Poxa, buscar, tipo, um profissional para uma live, sabe? Tipo, para trazer uma roda de conversa. Ou ter parceiros que, tipo, facilitem aí o acesso à saúde emocional, facilitem o acesso a psicólogos e, de fato, complementem todos esses serviços, criando um ecossistema, de fato, que seja desejavelmente saudável. E, particularmente, aí eu quero escutar um pouquinho da sua visão, assim, hoje, quando a gente está falando sobre a área de desenvolvimento, a gente ainda preza muito por engajar as pessoas para participarem. Porque daí, beleza, a gente faz um workshop incrível, a gente convida pessoas externas e etc. Mas as pessoas têm que ir e elas têm que se engajar. Dá um recadinho para as pessoas. Que dicas já que você traz para que as pessoas engajem nesses movimentos? Porque imagino eu também que para o Setembro Amarelo não aconteça só em setembro, aconteça pelo resto do ano. Sim. Essa é uma ponte, né? Então, como trazer esse engajamento para com o que o RH traz para a mesa? Como trazer esse engajamento das pessoas ali com esses conteúdos para que isso, de fato, vá se tornando pouco a pouco parte da cultura? Pode deixar esse recadinho pro pessoal, hein? Difícil. Mas o que a gente busca fazer, principalmente agora na ilha, e o que eu sempre tenho buscado ali, muito da minha visão como profissional, é jogar muito limpo e honestamente com o colaborador, porque eles já têm uma visão do RH. Não adianta a gente se colocar num papel de que somos realmente os super-heróis e que temos tudo que eles querem e que eles desejam. Porque às vezes não, às vezes eles realmente estão de saco cheio do RH. E muitas vezes eu me coloco nessa situação para eles falar, gente, eu sei que eu sou a chata do PDI, mas vamos lá, vocês entenderam o que é? E fazendo isso, falando na linguagem deles, você vê que eles se abrem muito mais. Então, para que tenha um engajamento, realmente, a gente tem que estar falando a mesma língua, tem que estar dividindo ali a mesma verdade, para que não seja o RH se colocando numa visão de que ele é super querido para todos e os colaboradores muitas vezes olhando o RH e tipo, eu não aguento mais a Jaqueline vindo aqui me encher o saco. Então,
Eu tô vindo aqui, tudo bem? Vamos, você já sabe. Não, peraí, 5 minutinhos. Quando era presencial, era muito mais fácil, porque no café eu adorava, assim, eu fazia o pessoal se apaixonar por ideias de treinamento e desenvolvimento que não. Só por comunicados não dava. Sim. Eu tinha um amigo que eu falava que ele era o meu modelo. Ele me odiava como RH. Aí eu sentava, às vezes, com ele e começava a falar. Ele, mas isso é incrível. Eu falei, sim! Então, isso ajudava muito. Então, essas conversas informais ajudam bastante ao pessoal entender o que é o desenvolvimento, entender o que é um treinamento, entender por que aquilo é necessário para a saúde mental dele, para uma autoestima que seja. Mas, então, falar ali a mesma língua, dividir a mesma verdade, eu acho que ajuda também. É o que eu gostaria que fizessem para mim. Exato. E eu acho que é muito isso, né? Eu consigo entender o que você disse nessa visão de tom de pessoalidade, sabe? Você torna pessoal, você faz com que eu estou falando com você. Tipo, eu não estou fazendo aqui o PDI de uma forma aberta. Uma outra coisa que eu percebi também, que foi bastante efetivo, eu comecei a cobrar o meu time sobre uma conduta. Eu falei que para ser uma empresa que prezava por saúde mental, a gente não tinha só que ter um programa, a gente não tinha que olhar para garantir que todo mundo tenha terapia. Isso é essencial, beleza. E na minha realidade, isso é o básico. Mas o convite que eu fiz ao meu time foi: como que a gente garante saúde mental em cada contato que a pessoa colaboradora tem conosco? E aí, a gente conversou isso quando eu já fiz aqui uma entrevista com o pessoal de Talent Acquisition. Então, lá em Talent Acquisition, por exemplo, dar resposta para o candidato, sabe? E não gera sociedade. Faça um processo humano, trate a pessoa como humano, leia o currículo dessa pessoa. E a gente foi fazendo um pouco desse exercício em todas as áreas. E, na minha realidade, onboarding e development são juntas. E a gente percebeu que é o seguinte: a gente reduzia muito aquela curva de estresse das pessoas quando elas chegavam na organização com um onboarding muito bem estruturado. Sabe? Com acompanhamento, com feedback e com cadência nos primeiros 30, 60 e 90 dias. Porque quando a pessoa chega, ela tá ali, meu Deus, eu tenho que me provar, eu tenho que mostrar serviço. E a gente costurando isso, a gente não só rampou as pessoas numa velocidade muito mais rápida, como a gente conseguiu acalentar muito mais aquela ansiedade das pessoas, porque era um plano personalizado, era uma visão estruturada, era uma troca entre líder e liderado. Então, essa percepção foi essencial para essa construção. E uma outra coisa relacionada a PDI, especialmente, que a gente está passando agora por esse momento de construção de PDI, e foi essencial para a manutenção da saúde mental das pessoas treinar os líderes para ter as conversas sobre PDI. Porque tá muito além e não é só extrínseco de criar um PDI, criar um modelo no trabalho do RH. A gente está falando sobre uma coisa muito maior, que é a gente, como profissional de development, por exemplo, tem que preparar o líder para passar aquela informação. Porque senão a gente vai ter feito um trabalho lindo, que vai pro lixo, né? No papel tava maravilhoso. No papel tá incrível. Na hora de colocar em prática, não vai. Exato. Então, assim, dentro dessa visão, hoje, que boas práticas também você... Imagino que PDI seja um grande desafio. Mas o que a gente faz hoje para manter, tá? Esses instrumentos, como, por exemplo, o PDI. O que a gente faz, por exemplo, para manter, no caso das pessoas que estão chegando nesse plano de 30, 60, 90 dias... Que características esses instrumentos têm que ter para que eles não só ajudem as pessoas a crescerem, mas também que não apavorem? Onde que você acredita que é o diferencial? Porque eu também já vejo muito dessa experiência que você bota tanta coisa no PDI da pessoa que ela não sabe por onde começar. E aí ela já burnouta quando ela vê o plano. Então, o que você percebeu ao longo desse tempo que esses instrumentos precisam ter? Como eles têm que estar calibrados para que eles sejam, de fato, instrumento de desenvolvimento e não de desesperamento? Eu acho que a metrificação precisa estar muito clara. Isso, inclusive, a gente colocou no último treinamento que apresentamos para os líderes, para que não seja um plano impossível, realmente. Então, eu até brincava, você precisa que a pessoa se desenvolva na língua inglesa. E aí, você vai fazer um PDI ali de 6 meses, que ela vai sair do básico para avançado. Mas, meu amor, nem colocando ela para... Talvez colocando para morar no país. Talvez. Acho que sim. Mas imagina, com aulas de 2 horas semanais,
3 horas semanais. É impossível. Então, realmente, ia desestimular muito. Então, Nossa Senhora do Duolingo não resolve esse problema. não tem, querido. Não dá. Não tem como sair dali. Nem que a pessoa esteja no intermediário ali. Ela sai desenrolando, mas não vai. Então, metrificar. Então, o que você precisa? É um treinamento? Quantas horas tem esse treinamento? Vamos dividir. Por semana, ele vai ter que fazer quanto? Aí você vê, às vezes, um PDI, um treinamento que estava lá... 15 horas semanais. Mas a pessoa trabalha, dorme... Precisa ali assistir uma televisão, você busca o filho na escola, precisa parar um tempo, fica no Instagram também, né? Ajuda e atrapalha a saúde mental. Muito. Então, acho que a metrificação é o primeiro ponto principal, assim. E a conversa com o colaborador. Eu ainda acho que 2023, os colaboradores ainda acham que o PDI é o que a empresa precisa que ele se desenvolva para entregar mais. Não, gente. Tudo bem, óbvio que você vai se desenvolver naquilo ali que tem a ver com a empresa que você está trabalhando. Mas é para você. É o que você quer da sua carreira. Para onde você quer ir. Você quer virar um líder? Você é júnior e quer virar pleno? Eu sou júnior e quero virar diretora da empresa. Legal. Então, esse daí é um PDIzão. Vamos pegar aqui, em 6 meses, o que você precisa? Então você é júnior e quer virar pleno para seguir esse caminho que você quer? É o seu caminho. O que você precisa. Só que muitas das pessoas, colaboradores mesmo, não têm essa noção. E aí, quando a gente vai para o líder também, alguns líderes não têm essa noção. Excelente. Eu acho que a gente já pode começar um quadro que nós vamos dar alguns recadinhos para as pessoas que é Desmistificando o RH para você. É meu sonho esse. Então, esse quadro é bom, né? Então, adorei esse primeiro recado que é o PDI é para você. Isso é incrível. Porque é verdade. No final das contas, a gente tem que estar pensando, tipo, mais uma task para fazer. É plano de desenvolvimento individual. Senão seria plano de desenvolvimento organizacional. E aí tem uma outra coisa, você foi falando, e que acaba estando atrelado com tudo isso, dentro dos processos que a gente vê, que é avaliação de performance, autoavaliação. É o momento de refletir sobre você. Atenção, uma avaliação de performance não significa promoção ou demissão na sequência. Obrigado, eu fico muito feliz que vocês tenham entendido isso. Porque esse também é um ponto. As pessoas vão para um PDI, às vezes, e elas vão para uma avaliação de performance ou, tipo, para um ciclo, como que as pessoas chamem, o processo que elas tomem dentro de casa. E elas têm 2 expectativas. Ou que elas vão ser promovidas, ou que dali, se não for promovida, vai ser demitida, vai ter um problema. E aqui a gente tem um processo de gestão de expectativa também, que a gente também tem que acabar lidando, né? E acho que esse comunicar é essencial. Acho que você trouxe, assim, cirurgicamente, esse ponto que, poxa, a gente precisa de trazer esse conhecimento não somente para os RHs, que a gente está cansado de saber, mas também para todas as pessoas. Mas me contam, por favor, pode falar. E até isso que você estava falando de comunicar, pensando ali no onboarding, por exemplo. Eu entrei numa empresa agora acho que faz 3, 4 anos e saí e fui para a ilha, né? E então estava meio fresco na minha cabeça a questão do onboarding. Aí eu falei, gente, dá uma vontade de fazer assim um guia de bolso. Tem férias coletiva? Porque você entra, às vezes, e fala... E aí, quando é que cai o 13º? É julho, dezembro? É só dezembro? Tem férias coletivas? Um monte de informaçãozinha que a gente, às vezes, entra tenso e vai ter que ir pescando quando faz amizade com o fulano, o ciclano ali. Então, ter muito direcionado também tudo que você vai falar, em que momento você vai falar, senão fica isso da expectativa, da ansiedade. Eu não sei quando que eu começo a trabalhar, eu não sei se... eu tenho uma semana de onboarding. Só que, de repente, esse onboarding não é nem um onboarding. É leia isso daqui e trabalhe aqui. E aí já é chamado de onboarding. Não, então, deixa muito claro todas as informações que são passadas, qual o formato também que vai ser passado, se vai ter alguma coisa hands-on que você vai ter que fazer ou não, você vai ficar absorvendo o conhecimento. Então, isso de comunicar e estar sempre revendo também é muito importante, porque... tudo muda muito rápido, principalmente com a pandemia. Uma coisa que agora que o nosso recado é para os gestores. E tem uma excelente visão que quando as pessoas me perguntam: quando que o onboarding vai estar pronto? Nunca.
se a sua empresa muda todos os dias, meu amor, o onboard nunca vai estar pronto. Ele sempre vai estar se reinventando, como Vivo. todos os processos de RH. Sim. O treinamento desse quarter não vai ser o mesmo do quarter que vem. Ele vai evoluir. E tá tudo bem, porque a empresa é orgânica, ela é feita de pessoas. E as pessoas vão mudando, e a identidade da organização vai mudando. E isso é essencial que as pessoas entendam. A necessidade das pessoas de treinamento sobre um tema de saúde mental esse ano, provavelmente não vai ser o próximo do próximo ano. Sim. E do mês que vem. Então, a gente precisa estar sempre atento a isso. E até pensando em tecnologias. Há 2 anos atrás, pensando em tecnologia, mais hard skill mesmo, Sim, sim. falava-se de sei lá o quê. Aí, hoje em dia, inteligência artificial, o negócio voou. Aí, beleza. Se a gente não estiver atento, olhando o que está no mercado, o que está mudando, até mesmo para soft skills. Eu lembro que antes você olhava lá, as 10 skills para o profissional dos anos 2010, sei lá. Hoje em dia é anual, tá mudando o tempo todo. Então, não adianta, eu fiz o treinamento agora de 2023, então eu estou pronta até 2030. Não. Todo ano tem uma novidade, uma necessidade, e a gente precisa ficar adequando o nosso desenvolvimento, adequando também o treinamento que a gente está passando para os colaboradores, adequando a organização para ver se aquilo continua fazendo sentido. Então, realmente estar disposto a alterar as coisas e atualizar sempre que possível. Excelente. Bom, a gente tá aqui evoluindo nesse papo e tá cada vez melhor. Mas agora eu quero um pouquinho da Jaque. Jaque, como eu já falei, a gente tem aquela pouquinha parte do super-herói. A gente quer trabalhar em desenvolvimento, a gente quer fazer com que todo mundo esteja expert em diversos assuntos. Mas como que o RH hoje tem cuidado da saúde mental, Jaque? Você tem cuidado da sua saúde mental? Você faz terapia? Me conta aí, conte para mim e... Se você já percebeu e se você já tem a resposta, me conta. Quem cuida da saúde mental do RH? É um tema difícil e polêmico mesmo, porque principalmente o RH, estando na posição de quem cuida, às vezes ele acha que sabe tudo. Que sabe tudo que precisa saber, todos os checklists do que significa ansiedade, do que significa depressão e como que ele vai olhar. E muitas vezes você vê ali aquele profissional do RH tendo burnout quase, porque está querendo ser o super-herói, resolver tudo e tal, e não parou para olhar para si. Então, além de olhar o profissional do RH como um colaborador normal, pensando em todas as ações também que atingem não só ali a operação, mas o RH também, o que a gente tem feito bastante é realmente as trocas. E estar realmente aberto para conversas. Eu vejo isso, principalmente na equipe, agora que a gente trabalha, que muitas vezes a gente vê que uma pessoa está... Assim, não é nem sobrecarregada. A gente não fala que a pessoa está sobrecarregada, porque hoje em dia está todo mundo, Sim. né? Mas você vê que a pessoa, às vezes, está cometendo erros bobos ou está perguntando 1000 vezes a mesma coisa numa reunião. E aí, nessa situação, você tem 2 opções. Ou você olha e fala, nossa, está causando, hein? Pensando, né? Ou você para e pensa, essa pessoa não está bem. Eu preciso conversar com ela. Ela não é assim. E puxa, conversa, entende sobre o que a pessoa está passando, pelo que a pessoa está passando. Então, eu vejo que as conversas têm funcionado bastante. E realmente se mostrar aberto para conversar. A tal da segurança psicológica. Precisa ter segurança psicológica. Eu me vi em situações em que eu não tinha coragem ali de falar. De repente, agora eu estou numa situação, num momento, que eu posso virar e falar, hoje não é um dia bom. Eu vou ficar aqui mexendo no Excel... em silêncio, de leve, não vou conseguir entregar muito porque não é um dia bom. E realmente a liderança respeita isso e entende. Não é nossa, Jaqueline não está trabalhando direito. Perfeito. E eu compartilho muito desse sentimento, assim. E eu sei que a gente bate muito nessa tecla. A gente, principalmente, que está trabalhando com desenvolvimento, que a gente precisa de aprender. Eu aprendi muito isso estudando e dando treinamento sobre comunicação não violenta, que a gente precisa de aprender a nomear os sentimentos, né? Nomear o que a gente está sentindo. Eu estou me sentindo frustrado. Eu me senti frustrado, eu me senti mal. E isso passa pelaquela interface do autoconhecimento, né? E terapia me ajudou muito. E aí, falando de quem cuida do RH, e aí eu já falei... As pessoas que estão ouvindo esse podcast vão falar, meu Deus do céu, esse menino é repetitivo. Mas... que é a instrução básica do avião, põe a máscara primeiro em você para depois no coleguinha. A minha máscara, no caso, foi terapia mesmo, assim. Então, eu faço acompanhamento com psiquiatra até hoje, eu também, tomo medicação, mas foi essencial me cuidar. E eu acho importante a gente dar luz
a isso dentro do ambiente profissional por diversos motivos. Porque o RH é referência. Se tem um time que todo mundo na empresa vê, é o RH. E mostrar que o RH se cuida, sabe? Mostrar essa vulnerabilidade é dar a possibilidade das outras pessoas da empresa também começarem a se cuidar. Porque eu muitas vezes percebo, principalmente em empresas com estruturas menos abertas, tá? Ou empresas muito grandes, né? Mais tradicionais, que a pessoa que está, tipo, doente, que tem ansiedade, depressão, ela não fala sobre isso porque vai ser demitida, sabe? E acho que a gente está num lugar de influência, enquanto pessoas de pessoas, que quando a gente fala sobre, tipo, poxa, não, tô aqui, ó, fazendo a minha terapia, sabe? Poxa, eu tô me tratando, passei por uma circunstância como essa, a gente humaniza esse contato, sabe? Poxa, porque se é a área que demite, porque, querendo ou não, quando você acha do RH, a primeira área que contrata é a área que demite. Em último lugar, pensam na área que desenvolve. Mas se essas pessoas estão falando sobre isso e vivem essa realidade, poxa, cabe a mim também. Então, muito obrigado também por compartilhar esse ponto de vista, porque eu realmente acho que isso é um ponto que aproxima e que em um momento como esse de conscientização traz essa visão de que, poxa, todo mundo tem a possibilidade de passar por uma situação como essa, pode estar propenso a isso e vai precisar, de fato, de se recolocar e de reconhecer esse sentimento, saber que não tá bem, ficar no seu lugar, buscar um tratamento. E porque também tem um número que ficou muito na minha cabeça, que é, e aí já costurando de novo com Setembro Amarelo, que das pessoas que cometem suicídio, hoje, 97% estão acometidas por algum transtorno mental. E se essas pessoas não têm a possibilidade de se tratar, a gente está falando sobre um número cada vez maior de suicídio. Então, é extremamente importante que a gente saiba identificar o que a gente tem, os sentimentos que a gente tem e buscar ajuda. Até isso de identificar é complicado, porque, como eu falei, a gente que conhece, a gente que está por dentro, estamos o tempo todo estimulando o pessoal, faça terapia, peça ajuda, vai atrás, sabe? Só que nós somos ali crianças dos anos 90, 2000, né? Então, crescemos ouvindo muito que se você não está fazendo nada, você é preguiçoso. E é isso. E aí, falando da minha história também, e eu falei, inclusive, na nossa última sessão de Mindfulness que a gente teve, que para mim foi muito difícil aceitar que era depressão, quando eu achava que era preguiça. E não aceitar que, assim, tinha alguém me falando que era depressão e eu, não é. Eu não via como depressão, eu escondia. Então, quando eu não conseguia trabalhar, eu dava ali uma disfarçadinha e tentava, porque para mim eu tinha certeza que era preguiça. E que eu estava relaxando e tal. Até um determinado momento que foi realmente um clique. Depois de umas 2 sessões assim intensas, que eu estava muito para baixo, que eu parei e falei: eita, eu acho que isso não é preguiça. Eu acho que tem a ver com a minha saúde mental. E realmente foi um divisor de águas, porque aí, ali, eu vi que eu estava doente. Ali, eu falei, então, já que eu tô doente, eu vou pedir ajuda, né? Mas foi muito difícil para eu chegar naquele momento de entender que era, de olhar que era um problema mental realmente. Então, isso que eu acho muito complicado, que eu gosto de falar também para o pessoal, para os colaboradores, que às vezes aquilo que você está achando que é preguiça, aquilo que você está achando que é frescura, não é. Por via das dúvidas, passa no psiquiatra. O pior que vai acontecer é você perder ali meia hora, 1 hora de vida. Que você ficou ali conversando com alguém, mas também é ótimo porque você fica conversando e entendendo algumas coisas que estão acontecendo com você. Mas, por via das dúvidas, vai atrás para tirar a dúvida. Porque preguiça demais não é preguiça. Exato. E a gente viu histórias incríveis aí nesses últimos dias. Achava que eu tinha problema de estômago, mas eu tava com burnout. Então, isso de fato a mente a gente ainda tá começando só a entender toda essa influência e todo esse processo. Jaque,
já tá chegando a hora. Ah, não. Sim. Mas eu gostaria de super te agradecer pelo papo, pela vulnerabilidade. Tenho certeza que as pessoas puderam absorver um pouquinho desse conhecimento e dessa troca. Foi incrível falar com você e com certeza vamos marcar outros papos, cafés em podcast, fora de podcast. Venham todos. Por favor. E aí eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas, de pessoas que estão aí nessa jornada, ou iniciando uma jornada, ou trabalhando com os projetos dentro de casa hoje, porque querem trazer a cultura mesmo de saúde mental, de segurança psicológica para dentro de casa, por meio de uma área de desenvolvimento. Qual que é a dica, qual que é o conselho que você dá para as pessoas? Espera que eu vou pensar. Fica à vontade. Acho que a gente sempre começa por, não vai ser fácil, mas... Nunca é fácil, nada é fácil, né? Primeiro, não desistam. Pessoas são legais, até as mais difíceis são legais. Esteja sempre aberto, realmente. Aberto a conversar com as pessoas, a receber. Aberto até a estimular ali uma conversa que o pessoal precisa, mas é muito difícil realmente admitir ali e pedir uma ajuda. Estejam abertos também para vocês, olhem, né? Então, como foi falado aqui, coloque a máscara primeiro em você. Então, para ali para analisar do seu dia, como que você está realizando as atividades do seu dia, como que você está distribuindo ali a sua carga mental, para onde que está indo, o que está te dando mais trabalho e por que está te dando mais trabalho. Então, começa a se olhar também com carinho, porque se cobrar demais, acaba... Nunca dá certo. Acaba não, nunca dá certo. Então, olhe para os colaboradores com carinho, busque o que eles precisam e o que eles pedem também para se desenvolverem, tanto na parte de desenvolvimento como na saúde mental também. E olhem para si também. Acho que é isso. Show de bola. Pessoal, muitíssimo obrigado. Esse episódio, enfim, foi muito especial. Espero que vocês aí tenham absorvido um pouquinho desse conteúdo incrível. Venham com a gente aí nos nossos próximos programas. E, bom, um beijo pra todo mundo. Vem comigo e fica zen.